Hoje a gente vai falar de um tema que muitos autores trazem quando o assunto é finanças, quando o assunto se trata de dinheiro. Por que eu estou falando de muitos autores? Porque muitos deles trazem, muitos deles abordam princípios bíblicos, só que de uma outra forma. E eu quero trazer para vocês aqui como Napoleão Hill define o tema de hoje. Hoje a gente vai falar de persistência. E Napoleão Hill, para você que não conhece, Napoleão Hill, ele viveu ali no início de 1900, ali nessa faixa. Ele hoje é um dos escritores, eu acredito que seja o escritor mais lido nesse sentido de riqueza, prosperidade, mentalidade em relação a finanças e dinheiro. E ele, só o livro aqui, que eu estou aqui, ó, ele diz aqui que são mais de 120 milhões de cópias vendidas, tá? Esse livro que eu estou aqui, ele é o nono livro mais vendido de todos os tempos no mundo, só para vocês terem uma ideia. Ele é um autor muito lido e ele é referência para muitas outras teorias, muitas outras teses, muitos outros métodos criados ao longo do tempo. Por quê? Porque ele começou a escrever isso lá em 1920, 1920 e pouco. E de lá para cá, muitas outras pessoas começaram a escrever. E por que eu estou falando dele? Porque ele vai definir a persistência como o seguinte: esforço contínuo necessário para induzir a fé. Presta atenção aqui. Olha como ele define persistência. Esforço contínuo necessário para induzir a fé. E aí a gente vai entrar na nossa aula aqui de hoje. Em Gálatas 6, versículo 9, vai falar assim, ó: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então vamos lá. Olha que interessante. Gálatas 6, 9. Abre aí se você está com a Bíblia online. Vai dizer o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Ou seja, quando eu estou fazendo bem, eu estou semeando. Eu estou semeando. Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Aí tem aqui um porém, né? Tem aqui uma condicional. E aqui é muito importante que a gente vai fazer uma análise de texto, puramente análise de texto. Não cansar de fazer o bem. Então, eu não posso cansar. Eu tenho que fazer o bem constantemente. Não importa quem, seja para mim, seja para os outros, eu tenho que fazer o bem. Porque eu estou semeando, eu estou jogando semente. Pois no tempo próprio, ou seja, no tempo adequado, no tempo que isso começar a frutificar, nós vamos colher. Mas nós vamos colher como? Nós vamos colher se o quê? Se eu não desanimar, se nós não desanimarmos. Então, primeira coisa, persistir no bem, mesmo quando os resultados não são imediatos. Por quê, gente? Quando a gente fala de finanças, fala de dinheiro, eu sei porque eu sou um ser humano, eu também sou assim. Eu acho que é do ser humano isso, tá? Se você não pensa dessa forma, tudo bem, melhor ainda. Mas o ser humano ele tem uma necessidade de resultados muito imediatos. Então ele semeia agora uma coisa, ele quer colher daqui a um mês, quer colher daqui a 15 dias, uma semana. E não funciona assim. É uma lei de uma semeadura. A palavra vai falar aqui que eu não cansar de fazer o bem, pois eu vou colher. No tempo apropriado, no tempo certo, eu vou colher. Você, quem talvez já tenha feito isso, trabalhe com agricultura, plantação, eu tenho alguns alunos, inclusive, que trabalham nessa área agrícola. Você planta e existe um tempo para você colher aquela. Por exemplo, tem um aluno que planta café. Existe um tempo. Você faz a plantação de café e existe ali, vamos supor, eu não sei se é isso, mas 6 meses. Você planta hoje, e aí tem o período certo, é lógico, para plantar. Você planta e daqui a 6 meses é quando vai fazer a colheita. Eu não vou plantar agora, essa colheita que eu estou plantando agora, não é para o meu faturamento desse mês, não é para o faturamento do mês que vem, é para o faturamento daqui a 6 meses. É para eu colher, na verdade, daqui a 6 meses. E para eu vender depois disso.
Então, no tempo apropriado, eu vou colher, se eu continuar a fazer o bem. Então, a questão é a seguinte: se eu estiver plantando, presta atenção aqui no negócio, se eu estiver plantando todo dia, daqui a algum tempo, essa colheita também vai vir todo dia, concorda comigo? Vamos supor que, vamos fazer uma metáfora aqui. Eu não vinha plantando nada de bom na minha vida, eu não vinha plantando bem na minha vida. E aí eu começo a plantar hoje. Eu comecei a plantar hoje. Só que vamos supor que isso demore um ano para frutificar, tá bom? Demore um ano para frutificar, para começar a colher. Então eu comecei a plantar hoje. Daqui a 12 meses eu vou começar a colher. Só que isso que eu plantei hoje, eu vou começar a colher daqui a 12 meses. Mas o que eu plantei amanhã, eu vou começar a colher daqui a 12 meses e um dia. O que eu plantar depois de amanhã, daqui a 12 meses e 2 dias. Por quê? Porque eu estou plantando todos os dias. Então, a colheita também eu vou conseguir colher todos os dias. Claro, a gente está trazendo uma metáfora aqui, não funciona assim a vida. Mas se eu estou plantando todo dia, eu estou plantando o bem todo dia, no tempo próprio, no tempo adequado, eu vou colher. Mas eu vou colher como? Se eu não desanimar, porque eu tenho que continuar plantando. Eu tenho que continuar persistindo. Por quê, gente? Aí o Napoleão Hill vai falar aqui, o esforço contínuo necessário para induzir a fé. Por quê? Eu tenho fé. A gente fez aqui, né, um mural, você fazer um mural dos sonhos, você fazer a sua visão extraordinária de futuro. Mas eu tenho a visão. Isso aqui eu tenho fé que eu vou alcançar lá. Mas eu tenho fé e eu vou chegar lá se eu for plantando o bem todos os dias. Se eu esperar, se eu tiver paciência de colher isso no tempo apropriado. Não adianta eu plantar agora e eu falar, não deu, não funcionou. Gente, quantas coisas no meu negócio eu plantei há 2, 3 anos atrás, eu estou colhendo agora. Eu venho colher agora. Por quê? Porque é uma plantação. Coisas que eu estou plantando hoje, tem coisas que eu vou colher daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, porque eu estou plantando agora. Eu sei que é complicado, que é difícil, mas eu preciso começar, se eu quero colher, preste atenção, se eu quero colher algum dia, eu preciso começar a plantar agora. Por que a gente faz o planejamento? Por que eu tenho essa visão de futuro? Primeiro, para eu ter a minha fé. Eu estou indo para esse lugar, eu sei para onde eu estou indo, eu sei para onde eu quero ir, mas eu preciso ter um esforço contínuo para induzir, para alimentar essa minha visão de futuro. Para alimentar a minha fé de que eu vou chegar lá. E a gente agora trazendo um pouquinho aqui para o contexto cristão. Se eu, como cristão, vamos lá, se eu, como cristão, qual a visão do cristão? A salvação, a vida eterna, ir para o céu. Vamos pegar, assim, algumas coisas bem diretas. Essa é a visão, é a fé do cristão. Mas se eu não perseverar todo dia, chega uma hora que eu vou desanimar. Eu desanimo. Será que isso vai acontecer mesmo? Mas será que esse negócio é sério? Será que Jesus vai voltar mesmo? Será que eu vou para o céu? Você desanima porque não existe persistência. E aí eu quero trazer para vocês algumas características da persistência, da perseverança, tá bom? Vamos trazer aqui persistência e perseverança, algo bem ali similar, tá? Algumas características. Resiliência, a capacidade de superar reveses, ou seja, superar momentos adversos, aprendendo e crescendo com cada experiência. Então, a primeira coisa, eu preciso ter resiliência. Se eu quero persistir, se eu quero perseverar, eu preciso de resiliência. Se a gente for pensar em resiliência, vamos trazer aqui uma resiliência, né? Uma palavra muito nova. Todo mundo fala, você tem que ser resiliente, não sei o quê. Pensa no seguinte, a resiliência é a sua capacidade, a sua habilidade de tomar, vamos dizer assim, de cair e levantar.
A sua capacidade de tomar muita pancada e conseguir levantar de novo. Se a gente for resumir aqui, isso é resiliência. Capacidade de superar esses momentos adversos. Você toma pancada, cai e fala, caraca, ai, não, deixa pra lá, não quero mais. Não, você levanta, você aprende e cresce a cada experiência. Isso é resiliência. Então, se eu quero ser perseverante, se eu quero ser persistente, eu preciso ser resiliente. Eu preciso a persistência, a perseverança, ela está atrelada à resiliência. De eu, mesmo quando a coisa dá problema, mesmo quando acontece alguma reviravolta, o negócio dá problema, eu aprendo com aquilo ali e eu cresço. Eu aprendo e eu cresço. Por quê, gente? Se eu for só levar em consideração, apanhei, deu ruim, não, desisto. Esse negócio não é para mim. Empreender não é para mim, não dá certo. Não funciona. Talvez funcione para outros, não funciona para mim. É porque eu não tenho dinheiro para empreender. Então não funciona para mim. É porque isso, é porque aquilo. Eu não estou sendo resiliente, eu não estou aprendendo com o fracasso. Eu preciso aprender com o fracasso. O que deu errado? Deu isso errado. Tá bom. O que eu posso fazer da próxima vez para dar certo? Eu aprendo e cresço. Segunda característica, paciência. Você precisa tolerar atraso e desafios sem perder a fé. Por quê? Porque a persistência, a perseverança é o esforço contínuo necessário para induzir. Ou seja, induzir é o quê, gente? Você fazer com que isso flua. Induzir isso. Fazer com que isso flua, que isso se torne fluido. Isso é induzir. Então, para induzir a fé, eu preciso ter persistência, perseverança. E a paciência, ela é uma característica disso. Por quê? Com a paciência eu consigo suportar, tolerar os atrasos e os desafios, as dificuldades que acontecem no caminho, sem perder a fé ou esperança. Em Romanos 8, 25 vai falar o seguinte, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então aqui está dizendo o seguinte, se eu espero o que eu não vejo, o que eu não vejo? Eu não vejo a fé, é o que eu estou usando a fé, eu não estou vendo aqui realmente. Você quer ter aquela casa maravilhosa, quer morar numa mansão, talvez. Você não está vendo isso. Você não está vendo, não está na sua frente. Você está vendo com os olhos da mente, com os olhos da fé. A salvação. Você está vendo a salvação? Você não está vendo. Você está vendo o céu? Você não está vendo. É com a mente, é com os olhos da fé. Então, se eu espero aquilo que eu não vejo, eu aguardo com paciência. É com paciência que eu estou aguardando isso. Entendeu? Então, eu preciso ter paciência. É uma característica de alguém persistente, de alguém perseverante. Terceiro ponto. Determinação. Você tem que ter um compromisso inabalável com os seus objetivos para que eles aconteçam. Paulo vai trazer aqui, olha que interessante. Paulo vai trazer aqui, 2 Timóteo 4, 7. Ele vai falar assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele vai dizer o seguinte, eu fiz aqui, eu combati o combate, cara. Foi um combate bom, eu combati isso aqui. Cheguei no fim da minha carreira. E sabe o que eu fiz aqui agora? Depois de tudo isso, eu guardei a minha fé. Eu fiz o que precisava ser feito. Foi difícil? Foi. Se você pegar a história de Paulo, cara, ele foi um cara que, lá no iniciozinho, lá vai falar assim, você é um vaso escolhido para sofrer por mim, pelo evangelho. Então, ele já sabia que ele ia sofrer. Eu não estou falando aqui questão de que você vai sofrer, que você não vai sofrer. Estou trazendo um exemplo de que ele diz o seguinte, cara, eu combati o bom combate. Eu estou chegando aqui no fim, estou me aposentando, estou no fim da carreira. E uma coisa, sabe o que eu fiz? Eu guardei a fé. Guardei a fé, a esperança. Eu fui determinado esse tempo inteiro. E hoje, o que eu trago aqui para mim? A fé. Eu estou com a fé aqui. Me ferrei todo e tudo mais, mas eu guardei a fé. Ele esperava, ele sabia disso, de que ele ia ver Deus, que ele ia ver o Senhor, que ia ser salvo. Então, isso é a fé. Mas a fé precisa de quê? Dessa determinação, que é um compromisso inabalável com os nossos objetivos. E também
com a vontade de Deus, você que é cristão, tá? Então, se eu tenho um compromisso inabalável com os meus objetivos, não existe possibilidade de não dar certo. Ah, deu errado agora. Foi algo que aconteceu. O que eu aprendo com isso? O que eu aprendo para na próxima vez eu não cometer o mesmo erro, não acontecer errado? Aprendi, beleza. Bora para dentro de novo, planejamento. Planejo de novo, executo de novo e deu errado de novo. E eu não cometi o mesmo erro, mas deu um outro erro aqui. Aconteceu alguma coisa que eu não estava esperando, não calculei bem. Beleza, o que eu aprendo com isso? Faço de novo. Por quê? Porque eu sou determinado. E a determinação, eu aprendo. Ó, é tudo interligado. Eu tenho paciência, cara, não deu certo, beleza, mas eu vou. Aprendi com erro, resiliência, aprendo com os reveses da vida. E, ó, não, vou de novo. Porque não adianta também eu aprender, eu sou resiliente, eu aprendo. Mas aí eu paro. Eu aprendi, entendi. Beleza, eu aprendi aqui que eu cometi esse erro, que eu não vou cometer mais, mas beleza, aí eu paro. Não, a determinação faz você continuar, porque ela é uma característica da persistência. Quarto ponto, foco. Foco, manter a atenção nos nossos objetivos e não se distrair com outras coisas. Se você quer ter uma vida financeira próspera, você precisa ter foco com os seus objetivos. Você precisa ter foco com aquilo que você já determinou. A gente falou lá de você ter objetivos claros, de você ter metas claras. Se você não tem foco, se você não tem uma visão de futuro, você vai se distrair muito fácil. E aí, se eu não me engano, Steve Jobs fala isso. Ele fala o seguinte: foco não é você dizer sim para aquilo que você quer, para onde você está indo, mas é você saber dizer não para várias outras boas oportunidades que vão aparecer no meio do caminho. Hoje, para mim, fica muito fácil. Igual, por exemplo, às vezes me chamam para... Gabriel, poxa, vem trabalhar aqui, não sei o que e tal. Vão surgir algumas oportunidades. Hoje, pelas experiências, a resiliência, as coisas que eu já aprendi, eu falo assim, não vou. Por que eu não vou? Porque o meu foco é trabalhar para mim. É minha empresa. Se eu vou colocar se eu estou colocando uma outra empresa aqui como foco, eu estou saindo do meu objetivo. Por exemplo, aconteceu uma vez de eu ir fazer uma consultoria, eu começar a fazer uma consultoria para uma outra empresa. Ou seja, o meu objetivo não era mais trabalhar para mim, mas era trabalhar para uma outra empresa. Gabriel, mas você é um consultor independente. Sim, mas quando eu analiso a situação, eu vejo que eu estou saindo do meu foco, porque o meu foco é trabalhar para mim, única e exclusivamente para a minha empresa, para crescer a minha empresa, e não para crescer a empresa de alguém. Eu estou falando que isso tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. Eu estou te falando em relação à minha visão de futuro, meus objetivos. Porque se eu sei dos meus objetivos, eu sei da minha visão de futuro, eu preciso saber para onde eu estou indo. E se em algum momento eu começo a ir para cá, eu perdi o foco. Se em algum momento eu começo a me desviar dessa direção, dessa minha visão de futuro, eu começo a perder o meu foco. Tá entendendo? Então, o foco não é dizer sim para aquilo que eu quero, mas é saber dizer não para várias boas outras oportunidades que vão aparecer. Porque vão aparecer, gente, essa que é a grande questão, vão aparecer boas oportunidades. Não é que vai aparecer oportunidades ruins, vão aparecer boas oportunidades, mas você precisar dizer sim, você precisar dizer não para elas. Por quê? Porque quando você diz não para elas, você está dizendo sim para os seus objetivos. Então, você precisa ter foco, olhar firmemente para frente. Por exemplo, eu não coloquei aqui, acho que eu não coloquei, mas, por exemplo, Paulo vai falar, eu não lembro exatamente onde está, porque eu não coloquei aqui, mas ele fala, sigo para o alvo, sigo para frente, eu sigo, para lá que eu estou indo. Por exemplo, o cristão, quer não se desviar da fé? Você que é cristão, você quer não se desviar da fé? É muito simples. É você dizer não para todas as outras coisas. Não é você dizer sim para Deus todo dia. Porque, gente, dizer sim para Deus todo dia, vou ser sincero com você, é fácil.
O problema, a dificuldade, o desafio está você dizer não para todas as outras coisas boas que aparecem. Para várias outras oportunidades, coisas boas que vão aparecer na sua vida. E aí eu lembro de uma frase que uma pastora minha uma vez falou numa pregação, que ela falou o seguinte, ó, o mundo tem o que é bom. Deus tem o que é ótimo. O bom é inimigo do ótimo. Jim Collins vai falar assim, ó, o bom é inimigo do ótimo. Então, peraí, se o mundo tem o que é bom, isso aqui é inimigo do que é ótimo. E Deus tem o ótimo, tá? Estou falando aqui para quem é cristão, para quem acredita. E você que não é cristão também tenha certeza. Deus tem o que é ótimo. O bom está no mundo. O maligno, o diabo, ele tem o que é bom. Mas Deus tem o que é ótimo. Então, preste atenção. Quer seguir no caminho da fé? Quer seguir no caminho em direção a Deus? É só dizer não para todas as outras coisas. Dizer não que é bom. Por quê? Só que aí é que tá. É aqui que entra a persistência e a perseverança. Aquilo que é ótimo, preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é uma grande virada de chave, talvez na sua vida. Aquilo que é ótimo demora um pouco mais. A recompensa é muito maior, mas ele é um pouco mais demorado. E aquilo que é bom, você faz assim. Vou dar um exemplo. Você, um casal, começou a namorar e vai casar virgem. Vai esperar 3 anos, 4 anos. Vou dar um exemplo, tá? Isso aqui é ótimo. O que eles vão viver é ótimo, gente. É maravilhoso. Por quê? Porque eles vão viver algo único, só deles, sem envolvimento com outras pessoas. Entendeu? Mas o que é bom? O sexo. Você consegue, você vai num prostíbulo e você tem sexo lá. É bom? É bom. E é rápido. Mas o ótimo, aquilo que é ótimo, que vem de Deus, que você vai viver sem mácula, que você vai viver o extraordinário só com aquela pessoa, sem ter nenhuma mancha, sem nada, é mais demorado. Porque você está semeando todos os dias. Então aqui, lembra do foco. O foco, ó, casamento, eu casar, eu viver só com a minha esposa. Aí vai vir um monte de oportunidade, vai aparecer as mulheres, vai aparecer os homens para a menina, né? Vai aparecer as oportunidades, que são boas, gente. Se a gente falar que não, é mentira. A gente está sendo hipócrita. São boas. Só que, lá na frente, aquilo que demora um pouquinho mais, aquilo no longo prazo, aquilo que eu estou semeando, é ótimo. Entendeu? Então eu preciso ter foco. Eu preciso dizer não para essas coisas que estão aqui, ó. Estão vindo aqui. Eu digo não para isso. Se eu dizer não para isso aqui, eu estou indo para Deus. É simples assim, tá? Quinto ponto aqui, característica da persistência, da perseverança, otimismo. Você não vai conseguir ser perseverante, ser persistente, se você não tiver otimismo. Se você não olhar para frente e falar, cara, o que está por vir é extraordinário. É o que eu estou falando para vocês aqui, que eu dei o exemplo aqui agora. Se você não olhar para o casamento, que você está se guardando, uma virgindade, que você fala, cara, isso vai ser extraordinário, isso vai ser maravilhoso, isso vai ser ótimo. Eu nem estava lendo aqui o outro ponto, né? Mas vai ser ótimo, essa visão positiva do futuro. Cara, isso aqui vai ser ótimo. Se você não tiver esse otimismo de lá, você fala assim, vai ser mais do mesmo. Igual, por exemplo, eu vi uma pessoa falando comigo assim, como é que eu vou saber se é bom? Como é que eu vou saber se é bom se eu não provei? Eu falei, mas o que é bom você pode provar que a torta é direito, você pode provar. O que é ótimo, não tem como provar. Você vai viver. Você vai semear agora para poder colher lá. Tá entendendo? O que é ótimo, não tem como você experimentar agora. O que é ótimo, você vai precisar da persistência. Você vai precisar de algo sustentado na fé. Não é fé, eu não estou falando da fé aqui cristã, porque eu estou falando para a gente aqui que não é cristã. Eu estou falando da fé de você acreditar que a coisa vai dar certo. Eu tenho um monte de alunos aqui meus que não são cristãos.
Eu falo para eles, você precisa acreditar que o negócio vai dar certo. Porque se você não acredita que o negócio vai dar certo, não adianta. É melhor que eu devolva seu dinheiro, é melhor que a gente pare por aqui. Porque a primeira coisa que você precisa entrar dentro de uma mentoria, dentro de um processo comigo, você precisa acreditar que a tua vida vai mudar. Você precisa acreditar que a coisa vai ser melhor. Você precisa acreditar que você vai sair das dívidas. Você precisa acreditar que vai dar certo. É uma visão positiva de futuro. A gente falou isso na aula 2, uma visão de futuro. Eu preciso olhar para o futuro e falar que isso vai ser extraordinário. Otimismo. Não adianta. Beleza? Sexto ponto, disciplina. Você precisa manter um comportamento consistente na busca dos seus objetivos. Não adianta. Ah, eu faço hoje, amanhã eu não faço. Ah, eu faço mais uma vez semana que vem. Faço. Não adianta. A persistência, a perseverança, ela depende da disciplina. Vamos lá no início. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos. Se não desanimarmos. Então, a perseverança, a persistência, ela precisa de disciplina. É algo diário. Como eu disse para você, você está semeando todo dia. Se você está semeando todo dia, vai chegar num ponto que você vai colher e vai colher em abundância. Sétimo e última característica que eu coloquei aqui da persistência, da perseverança, adaptação. É a sua habilidade de ajustar as estratégias e a abordagem conforme as circunstâncias mudam. Por que que muita gente financeiramente se dá mal? Porque não se adapta. Não se adapta. Por que que, por exemplo, na pandemia, muita gente se deu mal? Porque não se adaptou. Não conseguiu mudar a estratégia. Achou que ia ser do mesmo jeito. Por que que muita gente, depois da pandemia, por exemplo, eu tenho amigos que depois se deram muito bem na pandemia e depois da pandemia se ferrou, se deu mal. Por quê? Porque não se ajustaram. Achou que a coisa ia continuar do mesmo jeito que estava. Estava vendendo muito bem e agora não estava vendendo mais nada. Então você precisa se adaptar. E outra coisa, se adapte rápido. Se adapte rápido. A gente tem eu falo um lema no mundo empresarial que é o seguinte: R muito, R barato. Não tem problema errar, mas você tem que errar muito porque você já sabe que aquilo é erro. Se você errar, você já sabe que aquilo é erro. Igual, por exemplo, tem algumas coisas que meus alunos vêm aqui, alunos de mentoria de negócio, que eu já falo assim, para de fazer isso, isso aí vai dar errado. Não, mas por que não sei o que? Eu falo, cara, isso aí eu já fiz, já deu errado, eu já sei que vai dar errado. Por quê? Porque eu cometi muitos erros. E então, errar muito e errar barato, para você também não falir o negócio. Então, até na sua vida financeira, você pode pegar esse lema. Não tem problema errar. Erre. Pode errar à vontade na sua vida financeira, mas erre barato também, para você não comprometer a sua vida financeira. Então, a persistência, a perseverança é algo que vai te colocar muito, mas muito à frente financeiramente de qualquer outra pessoa. Se você vier aqui, igual a gente está falando, ó, com a visão de futuro, você sabe para onde você está indo. Você tem planejamento. Eu sempre falo planejamento. Ah, planejei, deu errado. Ué, ajusta. Ah, mas eu planejei e deu errado de novo. Ajusta, você já sabe o que dá errado. Ajusta. Você não nasceu sabendo tudo. Vai buscar um mentor, vai buscar um conselheiro. Para quê? Para você errar menos. Faça a coisa com mais diligência, faça a coisa com excelência. Para quê? Para que os erros diminuam. Entendeu? Persevere, persista. Por quê? Vai errar. Você vai errar na escolha do teu conselheiro, você vai errar talvez na escolha do teu mentor, você vai errar na hora de fazer diligente, você vai achar que está sendo diligente e não está sendo, você vai achar que você está fazendo com excelência, mas podia fazer muito melhor. Você vai achar que seu planejamento está maravilhoso e não está. O que você faz? Persevera, persiste, continua. Uma coisa que ia trazer para vocês: persistência diferente de insistência. O que é insistência? É fazer a mesma coisa querendo resultados diferentes. Einstein, se eu não me engano, é Einstein que fala isso. Burri, eu não sei se ele fala exatamente essa frase, né? Mas ele fala assim, ó, um erro é você querer fazer a mesma coisa
achando que vai ter resultados diferentes. Por que você pode errar muito? Porque você errou, você fala, isso aqui eu não faço mais. Aí você errou de novo, você fala, isso aqui eu já não faço mais também. Isso aqui e aquele outro eu já não faço mais. Eu tenho 2 erros que eu já sei que eu não faço mais. Eu faço diferente. Então, sempre que eu faço diferente, eu estou persistindo. Mas quando eu faço igual, querendo resultados diferentes, eu estou insistindo. Então, presta atenção. Se você quer ser persistente, mude a abordagem. Se adapte. Por isso aqui é a adaptação. Você precisa se adaptar, ajustar a estratégia, conforme as circunstâncias mudam. Um dia você ganhava 10 mil, agora você ganha 5. Você precisa se adaptar. Ah, e agora dos 5 eu pulei para 20. Maravilha, que bênção, hein? Mas agora você tem que se adaptar. Ah, eu me adapto gastando mais? Não, eu preciso me adaptar, ajustar a estratégia. Ah, o mundo está em crise. Eu preciso me adaptar. A inflação está subindo desenfreadamente. O dólar está subindo. Isso influencia no preço das coisas. Eu preciso me adaptar. Eu não posso insistir, querer continuar do mesmo jeito, esperando que os resultados sejam diferentes. Então, preste atenção. Persistência diferente de insistência. Perseverar é diferente de você esperar. Ah, eu vou esperar que a coisa mude. Também é diferente. Uma frase aqui do Napoleão Hill. Aqueles que cultivam o hábito da persistência, presta atenção, a persistência, a perseverança é um hábito. Aqueles que cultivam o hábito da persistência parecem estar protegidos contra o fracasso. Caraca, olha isso. Aqueles que cultivam o hábito da persistência parecem estar protegidos contra o fracasso. Ou seja, não existe possibilidade de dar errado. Vai dar errado, é só uma fase. Deu errado de novo, é uma fase. Não existe fracasso, é algo provisório. Então, a perseverança, a persistência é essencial para o sucesso em qualquer empreendimento, seja ele pessoal, profissional, financeiro, espiritual, qualquer área da sua vida. Que é uma área que tem que perseverar, tem que persistir muito, gente. Casamento. Tá? Mas não vou entrar nesse mérito. Nosso mérito aqui é finança. A persistência, a perseverança nos permite superar obstáculos e alcançar nossos objetivos. E aí eu quero deixar para você aqui no final, Romanos 5, 3 e 4. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Preste atenção. E não somente isto, você pode ler todos, tá? Lê um pouquinho mais depois. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, ou seja, nas dificuldades, nos desafios, nos fracassos, nas derrotas. Nós também nos gloriamos nisso, nós também damos graças a Deus por isso, sabendo que a tribulação, aí abrindo parênteses aqui, a dificuldade, o desafio, a derrota, o fracasso, fechou, produz a perseverança. A perseverança produz a experiência. E a experiência produz a esperança. Caraca, agora pega aqui o que o Napoleão Hill falou. Caramba. Essa passagem aqui o Napoleão Hill traduziu em outra coisa. Presta atenção. Olha o que Paulo fala. A tribulação, ou seja, as dificuldades, produzem perseverança. A perseverança produz experiência. A experiência produz esperança. Esperança nada mais é do que fé. Eu estou esperando algo que eu não vejo. Olha o que Napoleão Hill fala. O esforço contínuo necessário para induzir a fé. Só a gente fazendo aqui um ponto entre esses dois autores, né? Paulo aqui falando na Bíblia, Napoleão Hill falando isso aqui 1900 anos depois, mas o que ele fala sobre a persistência, sobre a perseverança, isso aqui é a indução da fé. E Paulo vai falar que nas dificuldades elas vão produzir perseverança, porque se não tiver dificuldade, você não produz perseverança, você não produz persistência. Só dá para produzir persistência, perseverança na dificuldade, no erro. Só dá para produzir isso. Você vai ser perseverante como? Tá tudo dando certo. Como é que você vai ser perseverante? Você só está indo no fluxo. É quando começa a aparecer problema, quando aparece tribulação, que você vai falar, agora eu sou perseverante, eu continuei. Deu errado, mas eu continuo.
Deu errado, eu ajusto e continuo. A perseverança, ela produz o quê? Experiência. Eu começo, opa, isso aqui é erro, isso aqui é erro. Eu já sei o que dá certo, o que dá errado. E a experiência produz a esperança, ou seja, eu consigo olhar para frente e falar assim, eu vou chegar lá. A minha visão de futuro está mais perto. Bacana? Então, seja perseverante. Semeie essas características que a gente falou aqui, só recapitulando, ó, resiliência, paciência, determinação, foco, otimismo, disciplina, adaptação. Semeie isso na sua vida. Eu tenho certeza. O resultado no tempo, que tempo que vai vir? No tempo próprio, no tempo certo, você vai colher esse resultado. Então é isso. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até a próxima.